que vamos contar o caso da F Câmara, como montar um mega grupo de tech no Brasil com M&A. E aí eu chamo o próprio F Câmara, Fábio, por favor, e o Arthur Lawrence. Muito bom, obrigado aí pela presença de vocês. Eu acho que vai ser um painel muito rico, porque vocês hoje são um dos maiores cases de mega grupo de tecnologia. E tem muita gente curiosa em saber como que vocês montaram isso. Justamente por isso, Fábio, e fiquem à vontade de fazer a dinâmica de vocês, as respostas. Como começou toda essa história desde o início? Eu vou? Boa. Tudo bom, gente? Boa tarde. Tudo bom? Acho que a gente começou esse movimento de expansão um pouco mais acelerado em 2019, a gente começou a pensar, em 2020 a gente começou a fazer, e 2022 para frente ganhou tração de fato, a gente começou a acelerar. Acho que a gente desenhou lá atrás, tem uma coisa que é legal, tem um slide específico que a gente montou lá atrás em 2020, que era o nosso as is, o to be. A gente estudou bastante, acho que teve muita de intuição também, né? Mas a gente estudou bastante, cara, onde o dinheiro vai estar daqui a 5 ou 6 anos em termos de para onde o dinheiro vai estar indo. A gente desenhou o que a gente tinha tradicionalmente como uma empresa de IT Services e a gente desenhou uma camada um pouco mais negócio e falar dentro do negócio onde a gente precisa endereçar o addressable market aqui, conseguir melhorar share of pocket dentro do cliente. Como é que a gente pega mais dinheiro dentro de uma base super rica que a gente já tinha de cliente. E a gente desenhou algumas jornadas de serviço que a gente foi estruturando, parte orgânica, parte inorgânica. Então a gente estruturou aceleração de vendas em canais digitais, que acho que aí o Fábio fala um pouquinho depois, mas é onde a empresa nasceu. Então nasceu ajudando a existir várias hoje das empresas listadas, VTEX, ClearSale, participando do movimento de criação dessas empresas. Essa jornada de aceleração de vendas em canais digitais. Uma segunda jornada de criação de novos negócios e criação de novas linhas de receita. E a terceira jornada, uma jornada de eficiência operacional. Então, acho que isso foi a evolução do desenho. Lá atrás a gente criou isso, desenhou, fez uma análise de gap e falou o que a gente já sabe fazer, o que a gente tem que aprender a fazer. Parte desse aprender a fazer a gente fez via investimento, parte do aprender a fazer a gente fez via AI orgânico, trazendo gente boa para construir dentro de casa junto com a gente. Então, dei um pouquinho de um resumo aqui, mais ou menos, de como é que a gente pensou isso lá atrás. Então, acho que até vai ter uma pergunta no final de dicas, assim, de... Cara, vale pensar, assim. Vale montar uma estratégia, vale sentar pelo menos um norte de onde você quer chegar e não sair fazendo por fazer. Porque, no final das contas, você se perde dentro de uma disciplina do que você pode fazer. Então, uma coisa eu quero, outra coisa eu posso. Faz sentido para a tese, outra coisa que eu gostei da empresa. Então, tem várias empresas que a gente adorou e falou, cara, não tem onde encaixar aqui dentro. Esse Lego, esse quebra-cabeça é chave para funcionar no longo prazo. Então, primeira resposta rápida aqui para a gente poder começar. Tem uma pergunta antes da tese que você respondeu como no... Eu acho que as coisas já estavam mais estabelecidas. Mas, Fábio, quando começou? Quantos anos tem a F Câmara? Da onde começou? Até chegar nesse ponto da tese. Tudo bom, pessoal? Falando como quem fez o primeiro tijolo, né, e foi colocando os próximos tijolos. A empresa tem 17 anos hoje e a construção da empresa foi totalmente baseado em pivotar oportunidades, conhecendo e aprofundando aquilo que o nosso cliente nos proporciona. Então, a gente começa como uma empresa de treinamento no V0. Aí nós treinávamos os clientes, eles diziam, poxa, já que vocês sabem ensinar na teoria, por que não vem aqui resolver na prática? E aí começamos a fazer os primeiros projetos, depois começamos a fazer os primeiros outsourcings, e assim foi construindo. Só que chega um momento da história que o bootstrap, ele te proporciona uma espécie de lifestyle business. Ou seja, você fica com uma sensação de que você não precisa sair do lugar. Então, muitas empresas no Brasil chegam ali a um faturamento de 25 milhões, tal. O cara coloca lá no ano 1 milhão no bolso, tranquilamente.
E, poxa, que bacana, estou conseguindo trocar de carro a cada 2 anos, faço uma viagem internacional aí de business e as coisas estão andando. Quando você realmente entende que, poxa, eu quero ter uma empresa e não um lifestyle business, você começa a fazer planos de crescimento. E fazer planos de crescimento bootstrap é muito demorado, porque não tem o reconhecimento do mercado. Então a gente pensava, poxa, eu quero me posicionar em cybersecurity. É só contratar aqui 3 caras bons e tal, começar a fazer e a gente vai se posicionar nisso nos clientes. Mentira, não é assim. O mercado não reconhece e a gente não tem vagas. Então, efetivamente, o M&A faz parte de uma estratégia de quem efetivamente quer crescer. Muito bem. Conta um pouquinho dos desafios do começo. Se vamos comparar com um surfista, não é à toa que a gente chama pipeline. Até que momento da companhia vocês tiveram que passar a arrebentação? Onde foram os seus maiores desafios? E de que tamanho, se você puder falar, até você mencionou 25 milhões, mas não sei se foi 25, 100 milhões. Conta um pouquinho para pessoas que se inspiram em vocês, as marcas dessa jornada. Tá, vamos dividir essa resposta em 3 pilares, tá? E a sigla é terrível no Brasil, mas a sigla é essa mesma, PCC. É People, Clients e Cash Flow. A tradução em português, inclusive, fica pessoas, caixa e clientes. Então é PCC de todo jeito, tá? Não tem como fugir. Eu vou deixar o Cash Flow pro meu sócio e eu vou falar sobre um ponto super difícil. Pessoas. Qual é a questão atrás das pessoas? É que toda vez que você inicia uma relação, se tem uma falsa expectativa de que essa relação é eterna. E se a relação é eterna, provoca acomodação, provoca ali uma estagnação. As pessoas não estão preocupadas com a manutenção de uma relação que aparentemente é eterna. Então, em People, o que você tem que olhar tenha já no primeiro dia um excelente acordo de acionistas, onde deixe claro regras de saída, onde deixe claros aonde as pessoas estão sendo medidas por desempenho, produtividade, resultados e por aí vai. Se você não fizer isso no primeiro dia, você nunca mais faz. E esse é o ponto. Boa. E aí varia muito do tipo de negócio também, né? Então é diferente comprar sem mérito e demérito de nenhum, mas é diferente comprar saco de soja para empilhar saco de soja no estoque, que teu estoque no balanço é produto, e o nosso, que o estoque no balanço é gente. Então o saco de soja não reclama se entrou outro saco de soja que ele não gosta. A empresa de gente reclama se entrou um sócio que aquele cara não gosta, aquele cara não me deu bem, não... E aí acho que essa gestão e de novo no bom sentido da palavra aqui, mas a gestão de ego é um grande desafio para fazer isso todo funcionar. E no fim você tem que colocar muito bem colocadinho as pessoas certas no lugar certo também, e aí voltando ao ponto do Fábio, já de começo. Então querer resolver on the flight aqui, então entra, depois a gente descobre o que fazer, acho que é um grande aprendizado. Até pensando numa pergunta de vocês, você continua aí. O que tem que ter nesse contrato de acordo de acionistas? Tem que ter só uma coisa: que dure enquanto funcione. Não é um casamento, pessoal. Não é até que a morte nos separe. Então, que dure enquanto funcione. Se você souber escrever isso no acordo de acionistas, a relação vai ser legal. Boa. E acho que pensando um pouco indo um pouco aqui para a visão de cash flow, e aí vou casar um pouco com aprendizados nossos no geral aqui. Eu acho que quando eu comentei do desenho lá atrás, tentar fazer um walkthrough aqui. A gente era uma empresa de 60 milhões de reais, 80 milhões de reais de receita, 60, 80, que tinha
retail como a principal indústria de foco. A gente estava desenvolvendo já, né, health, com bastante já inteligência, com bastante prestígio. E a gente falou, putz, a gente quer ir Brasil. Então, essa era a empresa do começo, com bastante know-how de e-commerce, bastante know-how de aceleração de vendas no canal digital na parte de plataforma. Quando a gente desenhou esse to-be, eu quero ser foda em gerar negócio, eu quero ser foda em ajudar em embedded finance, ali, em serviços financeiros, porque se eu sou bom no varejo, eu consigo ajudar com meio de pagamento, eu consigo ajudar a monetizar toda essa carteira de varejo. Quero ajudar para falar de EBITDA. Então, assim, a gente na época, vamos desenhar o nosso EBITDA, agora a gente quer falar de EBITDA do cliente. Eu quero chegar no cliente e falar como é que eu gero EBITDA para você, do cliente. Quando a gente construiu tudo isso, esses building blocks, a gente tinha 2 verticais, hoje a gente está com 5 verticais fortes. Logística, construção civil, por exemplo, vieram via aquisição. A gente tem todo esse portfólio construído que veio, 3 dessas 4 jornadas vieram via investimento. E a gente está hoje numa visão, a gente tem uma operação em UK, a gente fez uma aquisição em UK, a gente tem uma operação em Europa, que a gente começou orgânico, depois fez uma aquisição em Europa, que também complementa bastante tanto portfólio quanto carteira de cliente lá fora. E essa aquisição em específico não é o foco, a gente não acha que essa aquisição vai ter TIR de 100%. Se essa aquisição der TIR de 20% para a gente, que está abaixo da nossa média, bem abaixo da nossa média de TIR, tá ótimo, porque esses caras têm relacionamento com o cliente lá fora que vai abrir para a gente porta para a gente capturar essa TIR aqui dentro do grupo, que é o grande volume. Então, volto um pouquinho para o ponto de saber o que esperar de cada empresa, esperar de cada pessoa e encaixar o Lego no lugar certo ali. E a visão de cash flow, cara, a visão de cash flow é olhar sempre... A gente não é um business que queima caixa, a gente é um business que gera fluxo de caixa livre como natureza da operação. Vai muito de você escolher quem é o parceiro flexível e o parceiro certo para estar por trás de você, para ajudar a fazer o funding desses investimentos. A gente já fez, acho que saiu 11, 12 aqui na reportagem. Dependendo da ótica, foram 14. Dependendo da ótica, foram 11. Que foram publicados, foram divulgados, foram 11. Então, a gente tem que ter alguém que consegue entender com você o que você quer, onde você quer chegar. Então, acho que esse é o principal ponto. Para colocar alguém super engessado para discutir coisas flexíveis com você no dia a dia, você vai se frustrar e vai ser a tua primeira briga, né? Antes de fazer M&A, você vai brigar com um cara que está te dando dinheiro. Então, já começa errado. Quer completar alguma coisa? Ele falou uma visão muito de dia a dia, né? De quem efetivamente vive isso. E eu acho que é isso que nós estamos tentando passar de diferente para vocês do que está escrito nos livros. E o ponto que ele ressaltou é o seguinte: a empresa que se entende como business lifestyle, a empresa que está ali, 25 milhões, 50 milhões, e não sabe exatamente fazer o que fazer, né, para se organizar e alcançar crescimentos muito, muito, muito maiores, faz muito sentido conversar conosco, entender como é que nós funcionamos como ecossistema, como é que a gente traz ali uma visão de que agora você tem 370 clientes que vão ser farmer dentro de todas as capabilities do grupo. E isso sim proporciona uma aceleração que em resultados, depois ele vai contar com certeza, é muito rápido. É um outro game, sabe? É virar uma ficha muito importante de profissionalização e crescimento da companhia. Mas o ponto todo tem que partir de uma inquietude e de uma ambição do fundador dessa companhia. Porque no primeiro dia você vai ter alguém agora controlando o seu cofre, administrando suas prioridades e te dando metas. E você veio até aquele momento da construção da sua empresa sem efetivamente dar total sentido para isso. Bem, eu vou fazer 2 perguntas que elas se emendam. Quando você disse, Fábio, que o bootstrap foi muito doloroso e você decidiu fazer um movimento inorgânico ou fazer uma captação, onde que foi esse estalo?
que você deixou de ter um business, um lifestyle business, para virar um business maior ou seguir a sua ambição? Onde que foi esse ponto? Eu sonhei com isso. Tem um pouquinho de verdade, tá? Quando eu falei que sonhei com isso. Mas o ponto todo é que você começa a entender o mercado de capitais. Efetivamente, qual é a melhor forma de você fazer uma passagem de equity da sua companhia? Porque, assim, o mercado que trabalha ali com 6 vezes EBITDA, 8 vezes EBITDA, para o caso assim, específico do meu serviço, se eu conseguir vender bem, vou vender por 10 vezes EBITDA. Tá, é muito bonito no papel, aí você vai discutir pra caramba o que é EBITDA, você vai discutir muito o que são os constraints, quanto tempo demora para você ter eles líquidos ou não. Então, tudo isso, sabe, passa por um jogo que deixa eu estar do lado de cada mesa, deixa eu entender como é que isso funciona na prática, como é que eu coloco dinheiro, como é que eu compro, para depois eu saber quanto é que eu consigo alcançar de equity no meu grupo, dentro do meu negócio. Então, transformar a sua visão, sabe? Que é uma visão assim, poxa, eu estou construindo na minha empresa uma casa muito confortável, que todas as pessoas se sintam bem. Você nunca vai vender essa casa. Nunca. E nunca vai vender por quanto você acha que ela vale. Tá? O valor sentimental vai ser sempre impagável. Agora, a minha empresa, nesse exato momento, é um veículo. É um veículo que faz gerentes terem resultados de desempenho fantásticos. E é isso que as pessoas querem. Quando elas pensam, como é que eu boto dinheiro em alguma coisa, elas vão olhar quanto é que está o Selic. Pô, isso vai me dar mais de 15% ao ano? Então, beleza, é aí que eu vou. Então, para você entrar nesse jogo, você tem que conseguir vir para o lado de cá na mesa e avaliar as companhias, ver qual é a força dessas companhias juntos, para depois você saber quanto você vale. E esse foi um pouquinho do sonho que a gente se movimentou. Pegando um gancho, acho que vale uma pergunta, que é o que a gente entende como um deal de sucesso. Então, o que a gente vai olhar lá daqui a 5 anos e falar, cara, deu certo, a gente já está olhando hoje 4 anos para frente e a gente consegue falar que deu certo. Acho que são principalmente três critérios, assim. Para não ficar falando só de TIR e retorno de investimento aqui. O primeiro, e acho que a primeira pergunta que a gente gosta de fazer quando a gente fala com algum fundador é: qual que é teu sonho? Onde você quer chegar? Qual é o teu sonho como empreendedor? Qual é o teu sonho? Que aí junta com o que o Fábio falou de ambição, de visão de longo prazo, de, cara, eu tenho confiança que eu consigo chegar, uma coisa é querer, outra coisa é poder. Então, se a gente conseguiu entregar a combinação do sonho do empreendedor lá atrás dentro do grupo, e a gente conseguiu encaixar essa peça do Lego bem encaixada e entregou esse sonho no longo prazo, acho que esse é o primeiro critério de sucesso. Então, eu quero ser a maior empresa pegando deals que a gente anunciou agora. A gente tem Defense, tem Avante que fala de VTEX, tem Defense que fala de Cyber, a gente anunciou o deal na Europa. Cada um tem o seu sonho. O nosso desafio de orquestrar isso como maestro aqui disso tudo é garantir que a gente está dando pista para esse sonho virar verdade. Então, esse é o primeiro critério. Aí os dois são mais óbvios, se a gente ganhou dinheiro com isso e se o empreendedor ganhou dinheiro com isso. Então, essa tríade junta aqui de se a gente conseguiu ter deals de sucesso quando a gente olha nessa visão. O Fábio falou sobre consciência, tentando resumir, nessa virada da oportunidade, né? Do bootstrap para escalar um negócio. Aqui na Pipeline a gente tem um negócio que a gente chama de Entrepreneur Clock, que é o relógio do empreendedor. Todo empreendedor tem uma jornada, porque toda empresa, assim como qualquer pessoa, a vida é finita. Não existe mais sucessão empresarial como tinha antigamente. E vocês falaram sobre consciência e oportunidade e sobre sonho. Falando sobre isso, vamos falar um pouco da tese de vocês. Quando vocês sonharam alto com essa consciência, você comentou, Fábio e Arthur, qual é a tese de vocês? Onde vocês querem chegar? Vai primeiro. Eu acho que quando a gente desenhou isso tudo,
acho que tudo nasce de sem nenhum romantismo aqui desnecessário, mas tudo nasce de uma tese muito patriota. Eu acho que nasce de uma tese que olha para o Brasil e fala, cara, a gente tem muito orgulho do que a gente... perrengue que a gente passa no dia a dia aqui. Quando a gente vai dormir, tá puto, o dia seguinte a gente tem que acordar com orgulho que a gente sobreviveu. Cara, crise, inflação. A gente estava em Londres agora, quando saiu na televisão o primeiro anúncio de 7% de inflação, e a gente viu o pessoal entrar em desespero com 7% de inflação. Juros foi para 3%, a inflação estava em 7%. O pessoal entrou em desespero. Então, quando a gente olha para isso, então a gente começa o sonho em si nasceu de um negócio de falar, cara, a gente tem muita coisa no Brasil de valor que o mundo não percebe ainda. E culpa nossa de não comunicar. Tá? Antes de culpar qualquer pessoa fora, nós mesmos aqui. Então, é uma tese de falar, a gente quer ser global ou a gente quer ser local? A gente quer ser global. Então, foi a primeira validação de sonho aqui. Quando a gente começou a validar esse quer ser global, a gente entrou em Londres. E a gente falou, cara, a gente desenhou um match entre o que o Brasil tem de muito bom e que os países têm de deficiência. Então, vamos falar de UK. E o UK tem um mercado financeiro desenvolvido, criou o Open Banking lá. A gente, inclusive, que trouxe o Open Banking de UK para cá, para o Banco Central. A gente, no Brasil, ganhou penetração de Open Banking depois em Pix mais rápido do que em UK, que foi primeiro. Então, o Brasil tem uma adesão à tecnologia gigantesca, um sistema financeiro robusto que o mundo inteiro está morrendo de inveja de Pix, várias coisas que a gente tem aqui. Cartão de crédito parcelado, por aí vai. Então, vamos entrar em Londres falando do que a gente tem muito forte de mercado financeiro, meio de pagamento. Isso foi a tese de nicho para entrar, de nicho de especialização para entrar em Londres. Portugal, Espanha, baita mercado de varejo, super para trás em digitalização ainda de e-commerce e de varejo. Essa vai ser a tese para a gente entrar. A gente fechou semana passada o primeiro grande cliente em Espanha. Tomara que a gente feche o segundo semana que vem. Mas primeiro, principal varejista, segundo maior varejista da Espanha, falando de inteligência artificial na digitalização de canais. Então, funcionou a tese. Depois, Portugal também a gente trabalha. Farfetch foi o primeiro cliente que a gente entrou, então muito foco em varejo. E Estados Unidos, vamos falar de novos negócios, que é um mercado muito mais movimentado. E, cara, vamos falar de nearshore, que a gente está no mesmo fuso, com um bom idioma aqui de inglês, com todos os desafios que a gente tem em brasileiro falar inglês. Então, foi pensar a tese global e o que a gente vai usar de diferenciação em cada uma dessas geografias, como é que a gente vai entrar em cada uma dessas geografias. E foi olhar uma tese de a gente nunca perder a cabeça de se adaptar rápido. Então, a gente conseguiu se adaptar muito rápido a IA, tanto orgânico quanto inorgânico. Hoje, acho que a gente está, sem falsa modéstia, mas a gente está, se não for a que está melhor, uma das que estão melhores das empresas brasileiras, em posicionamento de inteligência artificial nos clientes. Então, a gente nunca perdeu essa velocidade de se adaptar rápido. Então, é uma tese global, bastante orgulho de Brasil. A gente chega em UK hoje, a primeira slide da apresentação, quando a gente fala com o investidor, em Londres, Estados Unidos, principalmente Europa, e com o cliente, é ensinar por que Brasil. Então, tese patriota, tese global, e a gente nunca perdeu essa flexibilidade de se adaptar rápido para não morrer e não ficar para trás. Você comentou sobre validade de empreendedor, né? Achei fantástica essa frase. Faz muito sentido, tá? Então, deixa eu contar para vocês o que responde às duas questões. Eu sou um former software development, com muito orgulho, gosto de programar até hoje, estou muito próximo de inteligência artificial e a empresa começou a ficar grande. A empresa começou a faturar 50 milhões, depois 60. Quando chegou a 80, a empresa ficou chata demais. E eu comecei a não ter paciência para ser CEO da companhia, porque os assuntos financeiros me consumiam e me tiravam toda a criatividade. E aí eu disse, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso de um sócio que venha com todo o tesão que eu tenho pela companhia, pela construção que a gente quer fazer, mas ao mesmo tempo que domine isso. E foi assim que eu encontrei o Arthur. Deu certo, a gente no primeiro momento ali já se apaixonou, ele tem os olhos azuis, né? É fácil se apaixonar por ele. E depois disso, o que a gente entendeu? Poxa, vamos fazer a mesma coisa, o mesmo critério com as empresas que a gente quer trazer. É complementariedade total. Nós temos que ter uma leitura que o próprio empreendedor às vezes não tem, da onde nós complementamos ele, porque não é só grana.
Até porque a gente está numa jornada depois para todo mundo sair junto. A gente traz um empreendedor para trabalhar conosco, fazer construções maiores e a gente chegar no maior equity possível. Então, não pode ser só grana, porque tem um convívio, tem uma relação, tem uma continuidade. Então, eu preciso ler na empresa, no empreendedor, onde nós complementamos ele e, naturalmente, com mais profundidade e responsabilidade ainda, ler aonde ele nos complementa, para que isso seja uma jornada com alguma chance de sucesso. Muito bem. Agora eu vou fazer mais uma provocação para os dois. Deu para entender que a tese, o sonho e a tese é uma tese global, geográfica, expansão de serviços de indústria. Mas eu vou provocar. A minha provocação é: onde vocês querem chegar? Vocês querem ser uma Globan, uma empresa argentina que virou uma multinacional? Vocês querem ser uma Stefanini, que é um outro exemplo bom? Qual é o sonho de vocês? Fazer essa pergunta para mim eu quero ser, sabe, uma F-Câmara. Eu quero ser a maior história de uma empresa brasileira que não se fundamentou somente em outsourcing, porque é impossível competir com a Stefanini, né? Vamos combinar, galera? Os caras já estão ali fazendo isso há um tempão, tem mais de 30 mil consultores, né? Eles estão mais para uma empresa indiana do que para uma empresa brasileira. Então, vamos falar assim de empresa brasileira. Poxa, a gente tem muita criatividade, sabemos implementar negócios, temos resiliência e eu estou mais para, sabe, sonhar em ser uma Accenture, sonhar em ser uma empresa que tem uma visão de ponta a ponta do negócio, a tecnologia como meio e depois a operação, do que efetivamente uma empresa só de profissionais de tecnologia pura. Então essa é a aspiração como companhia. Acho que, na linha do que o Fábio falou, tem um meio do caminho que não está preenchido hoje ainda no mercado. Que é entre o IT Services e a Strategy Consultancy de McKinsey's Like do mundo e a empresa de tech aqui, que nem vários dos peers que a gente comentou. Só não entendam errado, né? A Globant é baita inspiração pra gente e um puta case. Ela hoje é uma empresa que está muito mais focada na engenharia, de fazer com AI a engenharia mais eficiente, etc., do que ela falar lá no do DNA de negócio. Então, acho que essa é uma... Até fazendo o link com o M&A aqui, os dois M&As, a gente tem um padrão de playbook de M&A que é trazer... A gente faz um investimento cash-in na empresa, compra 51% e os 49% ficam para o empreendedor ganhar dinheiro com a gente no evento de liquidez, como padrão. As duas empresas que a gente mudou um pouco a primeira empresa que a gente mudou um pouco esse padrão era uma empresa que a gente fez esse modelo e a gente entendeu, os caras são estratégia de negócio e conseguem falar mais de negócio e a gente trouxe para holding já no D0, a gente antecipou esse movimento. Então a gente tem um DNA hoje que consegue falar de negócio e consegue falar de tecnologia. Então esse espaço que fala de negócio e tecnologia de fato, mas que ele é flexível para ser sócio do cliente num negócio novo, que ainda está próximo do dono, que a gente consegue criar de fato valor de negócio na ponta. Então vamos falar de EBITDA. A gente vai falar de EBITDA, mas vai falar com business case, vai falar de fato entregar o EBITDA, que vamos deixar 10%, 20% da remuneração do projeto atrelada a entregar o payback. A gente está a fim de fazer. Então a gente não tá parando de usar, está usando cada vez menos o nome de consultoria. A gente está falando muito na visão de criação de valor, de fato, então uma cabeça de value creation. Tem uma cabeça de skin in the game no sentido de, cara, a gente vai estar junto do resultado no dia seguinte, eu não vou nem só entregar o PPT e não vou nem só fazer depois o que te falaram para fazer. Vou te ajudar a ser o senso crítico na hora de discutir, na hora de pensar e vou te ajudar a fazer isso virar verdade depois. Então a gente tem pelo menos 3 cases, pelo menos 5 cases que a gente é sócio do cliente num novo negócio. E estou falando de multinacionais gigantescas que a gente é sócio do cliente em novo negócio. Então, esse espaço que não está ocupado ainda é o espaço que a gente quer ocupar. E, de novo, falando de uma empresa brasileira fazendo isso fora do Brasil, é sensacional. Se eu tivesse mais dinheiro hoje, tá? Eu queria
passar por todas as discussões que a gente tem com os nossos clientes e perceber ali que algumas, sabe, o cliente está em dúvida, o cliente não acredita tanto ainda, porque talvez não se conheça tão bem, mas aí com a nossa experiência a gente tem uma outra visão sobre aquela oportunidade. E eu queria, do fundo do meu coração, dizer para esse cliente assim: cara, eu acredito nisso mais que você, vamos fazer junto, eu pago a metade e a gente divide a metade do resultado. É essa empresa que eu gostaria de me tornar, sabe? Obviamente está faltando grana aí, a liquidez está baixa. Muito bem. Vamos falar a gente falou bastante aqui, vocês falaram muito de sonho, então vamos do ar para a terra. Vocês já fizeram uma série de M&As e normalmente os primeiros M&As eles são muito dolorosos. Eu queria que vocês contassem, compartilhassem quais foram as primeiras escolhas, quais foram as dores, o que vocês passaram, para quem desejar fazer uma jornada de inorgânico, vocês compartilharem, e como é que vocês estão hoje, depois dessa primeira safra de empresas. Boa. Quer que eu mande? A gente tem... Precisa de tempo para pensar? Eu tô pensando se a gente chama o Rodrigo para falar aqui. O fundador da primeira que a gente fez está aqui, então... Olha, não é uma ciência exata, tá? A sua pergunta é uma pergunta aberta, que a gente aprende todo dia mais um pouco. Então a gente escreveu lá um PMI, dizendo, olha, tais coisas vão acontecer em tal tempo. Então, o primeiro deles, poxa, a gente chama todo mundo de sangue laranja. A companhia inteira tem ali uma cultura tal, que se autodenomina sangue laranja. Então, a empresa que a gente está trazendo para o grupo, no dia seguinte vai se chamar também sangue laranja. Mentira. Uns demoram 3 meses, outros demoram 9 meses, outros não querem ainda. Então, assim, o PMI é uma proposta, né, um playbook que é importante, que traz ali marcos que a gente vai entendendo sobre essa integração, mas não é uma ciência exata. E nas primeiras empresas foi onde a gente mais sofreu. Acho que se tivesse que deixar principal dica do como começar aqui. E acho que esse é o grande desafio. Não digita no ChatGPT como fazer M&A, pega um playbook pronto e tenta copiar na tua empresa. E eu tô falando isso zero brincadeira, assim. Tô falando isso porque eu vejo todo dia isso acontecendo. Então a gente vê a empresa que está fazendo M&A porque eu vi que a Globant fez assim, eu vi que a CIT fez assim, eu vi que não vai funcionar. Se funcionar vai ser sorte. Cria a tua identidade, coloca a tua identidade dentro da tese de M&A. E depois você chama alguém, se precisar, alguém para te ajudar a estruturar o financeiro disso. Como é que vai parar de pé essa tese? Mas a gente não concorre hoje, quando a gente fala de M&A, a gente não concorre com, ou muito raramente concorre com Accenture, Pátria, fundo de private equity, independente do tamanho, tá? O que a gente traz para dentro é diferente, assim, a proposta é diferente. A gente quer trazer alguém que ainda tenha muito gás, esteja com um tanque cheio de combustível para poder crescer. Não é uma tese que a gente dá liquidez em D0, então a gente promete o upside de liquidez, promete assim, né? Vamos junto conquistar o upside de liquidez, mas depende de trabalhar. Então, cara, eu quero fazer um cash out 100% hoje, não ver mais a empresa no dia seguinte, não é aqui. E isso está muito claro desde o começo. Quando a gente olha a pipeline, quando a gente olha a pipe de M&A, cara, é muito claro quem que a gente vai olhar, com quem que a gente vai falar e quem não. Então, acho que esse é o primeiro... Acho que isso a gente nasceu certo. Assim, tem vários problemas, tá? Mas que isso a gente conseguiu nascer com uma identidade nossa de saber o que a gente queria fazer funcionar. Então, que tipo de gente você quer trazer com você? Com quem você quer acordar no dia, você vai discutir de manhã e falar, cara, para onde nosso negócio está indo? Que tipo de gente você quer estar na jornada? Então, tem muito no perfil na nossa cabeça, tem muito um perfil de enjoy the ride, assim, pô, vamos se divertir enquanto a gente está chegando lá. Tem que ser gente que a gente olha para o lado e tem orgulho de estar do lado e sabe por que essa pessoa está ali. Então, coloca a tua identidade do que você espera das pessoas dentro da tese. Segundo ponto, estrutura financeiramente para parar de pé esse negócio, senão não dura 12 meses.
E terceiro, saiba o que esperar de cada um, que é um pouco do que a gente está falando. Saiba montar o Lego de forma que essas pessoas vão estar incentivadas e não conflitadas dentro de casa. Ou vai para a tese da Constellation, que faz parte do DNA da tese, não tem problema ter conflito. E é animal e está dando uma puta tir. Mas se misturar as duas coisas no meio do caminho, vai dar problema. E não é uma tese de consolidação, tá? É difícil, às vezes, ter a real dimensão do que nós estamos construindo. Mas eu vou trazer aqui o segredo que não está contado nos livros, tá? Nós somos uma empresa de capital intelectual, uma empresa de serviços. No primeiro ano, a gente conquista o cliente, entra, fecha o contrato, faz coisas legais e bacana. Renova. Aí o segundo ano a gente também está em alta, né? Muita coisa que a gente fez está ali dando resultado em produção, bacana, renova. No terceiro ano, o cliente vira para a gente e fala assim, poxa, você não vai aplicar a correção da inflação não nos nossos contratos, né? Você vai ser ali camarada, né? A gente está junto já há 3 anos, dá uma segurada aí porque eu preciso fazer mais com menos, né? No quarto ano, o cliente vira para a gente e fala assim, olha, vou ter que fazer uma RFP, tá? O pessoal está me falando aqui que eu não posso ficar muito tempo com um fornecedor só, tem que trocar, tem que, enfim, tem que ver se está competitivo ainda. E esse é o caminho, tá? No quinto ano, você dá adeus, dá adeus. Então, o que nós precisamos como empresa de serviços, tá? A consolidação não vai ganhar no SG&A. A consolidação não vai ganhar na economia ali de escala de alguma coisa, reduzir vendedores ou reduzir qualquer outra coisa administrativa. Não é isso. O que nós estamos construindo é, no terceiro ano, quando o cliente pedir para a gente não colocar inflação, eu chegar para ele e dizer, ó, olha a quantidade de novidades que eu estou trazendo para você. Me considera uma empresa nova. Me considera uma empresa que está começando agora. Olha a quantidade de novas competências que estamos trazendo para a mesa. E você já está em contrato conosco, vai ser tudo mais fácil. Não precisa fazer uma nova RFP. Então, poxa, esse é um caminho de crescimento e de conquista. E, principalmente, um caminho de continuidade. E eu vou pegar um gancho de consolidação. Nosso mercado no Brasil, o mercado dos Estados Unidos já passou por bastante consolidação, o mercado em vários países já passou por bastante consolidação. Aqui no Brasil ainda pouco, bem menos do que várias outras geografias. E a atividade de private equity no Brasil, acho que a gente fala muito com o mercado financeiro, o que a gente está ouvindo de todo mundo é que o mercado de equity no Brasil, principalmente para large deals, está morrendo. Com todo o contexto macro de Selic, etc. Então, quando a gente olha o mercado brasileiro hoje, para a gente, tem um espaço, e a gente conversa entre os big players aqui do Brasil, a gente conversa bastante entre os fundadores, os CEOs, sobre consolidação no mercado. E no fim, um private equity fazendo consolidação, ele vai olhar só a tira ali. Então, e o private equity é mais difícil ele conseguir entender esse negócio sem o founder, o sócio junto, o private equity chegar e ele consolidar esse nosso mercado. De novo, porque não é pile-up de soja. A gente tem uma posição legal hoje no mercado de falar de uma consolidação, na linha de tudo que o Fábio falou, numa boa consolidação, sem tratar as pessoas, só tratar a pessoa por ter igual um número. Então, entender de fato o DNA, entender onde encaixa e a gente conseguir consolidar o mercado. Então, é um mercado que lá fora é muito mais ativo em private equity, teve mais consolidação já, mas hoje, se você pega Estados Unidos e Londres, por exemplo, é um mercado que os private equity estão presos nas empresas. Uma necessidade de liquidez gigantesca no mercado. E o mercado está fazendo equity swap, está fazendo merge de duas empresas só para ter marcação a mercado do private equity, para ele dizer para o investidor que não perdeu dinheiro, mas é paper money total. Então você olha um monte de private equity preso dentro da empresa e, cara, porque não deu função. Aí o Fábio fala isso mais do que ninguém, de garantir que tá dando função certa. Não soube dar função. Então o nosso papel, se a gente souber dar função para cada um, a gente não tem a necessidade de uma liquidez daqui a 3, 4, 5 anos. É uma consolidação que a gente está de fato olhando no longo prazo, primeiro sob a ótica do cliente, de gerar valor antes de olhar para qualquer outra coisa. Eu li recentemente que vocês fizeram a aquisição de uma empresa de cybersecurity e, se eu não me engano, foi 100% em equity swap, né?
E vocês comentaram que o modelo de aquisição é o controle por cash-in e depois uma liquidez futura. Então, basicamente, gruda em mim, sonha que a liquidez vai vir uma hora. Como é que é essa liquidez? O que vocês imaginam? Gruda em mim, sonho é foda, né? Pô. A gente bota uma roupa bonita no negócio, a gente bota um perfume, faz ficar bonita a tese. Eu acho que no fim, a liquidez... a gente sempre se preparou para o mais complexo para estar pronto para tudo dali para baixo. Então, a gente já faz há 5 anos num deal roadshow com um investidor de public equity fora do Brasil. Londres, Boston, Nova York. A gente foi uma vez para Paris. Então, a gente já faz isso há muito tempo, aí com todos os principais bancos aqui, os bancos internacionais. E a gente está preparado em nível de governança, auditoria, RP, etc., para conseguir fazer esse evento de liquidez no máximo nível de governança. Então, o que é liquidez? Te respondendo num formato, eu não vou te responder. Eu vou te responder que, de novo, lembra do terceiro ponto, que é a gente tá próximo e tá com o dedo no pulso do negócio para tomar a melhor decisão na hora que ela aparecer. A gente está pronto para o maior evento de liquidez, em nível de complexidade, e a gente ter certeza que a gente está capturando a melhor oportunidade na hora certa. Tá? Isso pode ser, a gente brinca. Se a Globo a gente ligar hoje e falar assim, cara, até hoje eu não consegui entrar no Brasil. Tentei 2 M&As, tentei orgânico, tentei inorgânico. Eu não entendo vocês. Bicha, porque é argentino, não querem deixar a gente entrar, não é. Mas não consegui entrar no mercado. Cara, queremos botar um cheque de 2 bi de dólar para comprar e quero que vocês venham aqui junto desenhar. Não é a nossa tese preferida. A gente vai ignorar para olhar? Não. Então, a gente está garantindo que... Acho que o ponto principal, e o Fábio usou uma palavra que é importante, que é o melhor evento de equity. Então, a gente tem um compromisso com todo mundo que está dentro da gente de fazer o melhor evento de equity no timing que seja o timing correto para a gente fazer e todo mundo realizar as 3 coisas. Realizei meu sonho, a gente ganha dinheiro e o empreendedor ganha dinheiro. Esses são critérios de sucesso. Algum comentário, Fábio? Eu estou pensando aqui como é que eu explico grudar. Grudar é um termo, pode ser positivo, pode ser negativo, né? Mas, senhores que provavelmente que estão aqui ouvindo a gente são empreendedores. Vocês acham que eu gosto de pagar auditoria? Vocês acham que eu gosto de preencher uma série de exigências para poder fazer uma abertura de capital? Isso tem só um motivo. O motivo da gente conseguir fazer a melhor saída da história. E quais são as chances de outros brasileiros fazerem isso? Muito pequenas. Sabe por quê? Porque tem tamanho, né? Os grandes deals começam, no mínimo, em 300 milhões de dólares. Se você não tiver um tamanho de 300 milhões de dólares, você não consegue nem pagar a passagem para ir em Nasdaq, dar uma olhadinha lá e alguém bater o sino. É impressionante isso. Então, o que a gente está construindo, tá? Não é gruda, é tipo soma. Soma, porque juntos nós vamos chegar nesses valores e vamos chegar em mais. Eu quero chegar em 500 milhões de dólares no mínimo, que aí sim nós vamos ter representatividade para chamar a atenção dos public equities para fazerem um cheque e ancorarem esse movimento. Então, esse é o plano. E é um plano que sozinho a gente não consegue. Sozinho, nenhuma empresa brasileira conseguiu fazer. A CIT, que fez recentemente, fez somando com outras empresas. A Stefanini ficou tão grande, mas tão grande, que não consegue mais fazer. E não tem mais sentido, talvez, fazer. Então, poxa, tá aqui, tem uma receita experimentada que parece ser viável para proporcionar que quem vai somar a esse projeto vai conseguir um resultado que não conseguiria sozinho. Então, assim eu expliquei o que é grudar. Então, vamos fazer um ajuste, vamos editar a mensagem do WhatsApp. Soma em mim e vamos pegar o melhor múltiplo no futuro. Agora ficou bem melhor, hein?
Soma para multiplicar, né? Muito bem. Como é que vocês estão agora no deal flow ou no pipeline, fazer um merchan no próprio termo, de M&A? O que vocês estão olhando nesse exato momento, que muita gente está aqui escutando, depois vai estar online, para melhorar e qualificar o seu deal flow de transações? Deixa eu falar uma coisa antes. Eu não tenho a menor vocação, tá? Para Pablo Marçal, mas o pessoal da produção faz um corte aí, ó. A frase é: soma para multiplicar. Ele falou fora do microfone e eu achei excelente essa frase. É essa a tese. É isso. E eu sou tímido. Tá? Cara, pipe de M&A, vamos lá. A gente fez muita coisa, a gente complementou muita coisa aqui de portfólio no Brasil já. Então a gente tem um belo desafio dentro de casa hoje de fazer o Excel virar verdade. Então a gente tem dentro do ICP de Large Corp e Enterprise, a gente tem mais de 200 contas hoje dentro de casa. Então a gente tem que fazer o cross-sell, a sinergia funcionar. Isso é passo 1. Funcionar mais e cada vez mais. Então, a gente brinca que se a gente souber fazer direito esse trabalho, a gente tem 2 anos de meta batida dentro de casa. No PPT é lindo, no Excel é lindo, é super difícil fazer acontecer no dia a dia. E acho que de pipe de M&A a gente está olhando muito fora do Brasil. Então a gente tem complementariedade Latam hoje, que é super estratégica para a gente, por N motivos. Seja nearshore para Estados Unidos, seja para aproveitar o volume de grandes clientes que tem aqui subaproveitados em América Latina, que das grandes hoje, poucas exploram direito o mercado de América Latina. O pessoal tem preconceito, o pessoal tem um monte de coisa que fala, cara, não vou. A gente tem um momento hoje de Estados Unidos e Europa, de um monte de um money flow, de inflow de dinheiro para a América Latina gigante, que talvez nunca tenha sido visto antes, quando olha para México, olha para Chile, olha para Brasil. Então, tese de M&A, a gente principalmente crescer América Latina para a gente conseguir atender Estados Unidos. A gente tem 6 países minimamente grandes aqui, hispanohablantes, que podem ajudar a gente a atender a Espanha, que é a nova geografia que a gente está expandindo. Então, América Latina, a gente está com um deal próximos alguns meses para sair em Estados Unidos também. Então, Europa, Estados Unidos, América Latina de deal. E aqui no Brasil a gente vai ser muito sniper em olhar deals que complementem muito o portfólio, que a gente entenda que tem muito potencial que a gente não está capturando. Tá? Então, nicho total, gente boa dentro de casa, que vai agregar sócio bom, vai agregar produto, oferta boa, para pescar nesse aquário nosso de cliente e depois botar tudo para escalar fora do Brasil. E a gente, dentro do Brasil, tem uma bela missão aqui para fazer já de trabalhar carteira e conseguir ganhar penetração. Como é que vocês se financiaram para fazer os M&As? Vocês fizeram... Fábio, como que vocês fizeram... O Fábio financiou? Dívida, venda de equity, como é que foram os passos que vocês deram para começar a esteira do M&A? Primeiro eu quero dizer para vocês, tá, que eu não tenho o telefone nem o contato do cara que fez numerologia e que me disse que eu precisava fazer isso, tá? Ele acertou lá e eu não tenho mais o contato dele, foi uma loucura essa história aí. Segundo, a gente vive tentando achar um cartomante que traga pra gente uma visão de futuro melhor e afins. Terceiro, eu vivo assistindo filme de super-heróis. Sabe por que eu assisto filme de super-heróis? Para perder o cagaço de pedir dinheiro emprestado, se endividar, ficar com medo e não fazer as coisas que tem que fazer. Então, com essas 3 coisas, eu passo a palavra pro Arthur, que fez toda a estruturação para pegar esse dinheiro emprestado. Boa. A gente começou informações públicas todas, mas em 2022 a gente fez o funding com uma área do BTG específica de investimento. A gente a gente recebeu de investimento 100 milhões de reais do BTG. A gente fez várias aquisições com esse dinheiro, mais geração de caixa da empresa ao longo desses anos. E agora, para esses movimentos internacionais,
a gente tem que casar ativo e passivo aqui numa visão de moeda, de estratégia. E a gente está olhando, a gente já está há muito tempo olhando, falando com o investidor fora do Brasil. A gente já teve muito papo com o investidor que era de public equity, que é o cara que investe em mercados públicos, né, em IPO ou empresas listadas. E esse cara de public equity falava, cara, eu tenho um braço de private equity aqui, você não quer conversar para a gente fazer um pre-IPO, para a gente te ajudar a crescer? Então isso gerou um momentum legal para a gente de interesse já em vários investidores internacionais. E acho que esse em resumo é o momento agora. Tá? Então a gente conseguir fazer essa expansão lá fora, a gente já tem targets lá fora para fazer, junto com um parceiro certo financeiro lá fora que consiga trazer não só dinheiro, mas trazer também inteligência e cliente, principalmente, que acho que é o grande desafio. A gente tem um planejamento estratégico super bem montado para a Europa, a gente tem um planejamento estratégico super bem montado para os Estados Unidos, por onde entrar, como entrar, o que oferecer, para quem oferecer, qual é o ECP, enfim, tem passo a passo bem redondinho. E no fim, que a gente precisa é conseguir abrir essas boas portas. Sem estar em Estados Unidos, a gente já tem hoje mais de quase 10 clientes em Estados Unidos. E a gente estando lá, a gente consegue ter muito mais presença. A gente vai começar via M&A, mas de novo, fazer por fazer o M&A sem saber o que esperar dele depois, a gente vai perder dinheiro e tempo. Tá? Então, respondi? Funding foi via BTG, a gente está olhando agora parceiro de private equity. A gente gosta bastante das estruturas financeiras. Então, a gente tem opção também hoje de fazer funding fora do Brasil com um parceiro de dívida estruturada lá fora. Aí fala de dívida conversível, fala de dívida não conversível. A gente tem 3 caminhos lá fora para seguir. Ou private equity, esse vai ser o funding agora, que é o próximo passo para deals fora do Brasil, principalmente. Fizeram dívida porque acreditam no equity da empresa, do que vender, né? E agora, para fazer esse crescimento, tem que ter muita coragem para fazer mais dívida lá fora, né? Mas o foco, então, dos M&A está fora do Brasil, não tanto dentro do Brasil, certo? É uma questão de oportunidade, tá? Eu não quero que nenhuma empresa brasileira aqui que esteja a fim de somar para multiplicar se sinta desmotivada a falar com a gente no final dessa conversa ou depois procurar a gente quando vê esse vídeo no YouTube. É sempre uma questão de oportunidade. Agora, o movimento, tá, de captação, o movimento de quando é melhor debt, quando é melhor equity, tem assim uma série de ciências, racionalidades, equações e por aí vai. Então eu quero dizer para vocês, tá, que eu estou aprendendo a andar de patinete para me tornar um Faria Limer, para conseguir falar melhor sobre essas questões de grana. E, cara, como esses caras são criativos para conseguir grana, sabe? Eles falam, assim, 4 ou 5 coisas e o dinheiro parece que aparece. Então, eu queria aprender isso com eles, né? Eu vou começar pelo patinete. Mas, de fato, qual é o melhor momento de equity e qual é o melhor momento de debt é uma equação super importante dentro do seu negócio. Então, se você tem medo de pegar dinheiro emprestado e aí a primeira coisa que você quer fazer é vender ações para dizer, agora pelo menos não devo dinheiro, né? O que entrou de dinheiro para o nosso crescimento foi porque eu dei as ações, você pode fazer o pior negócio da sua vida. Porque quem comprou essas ações pode ser uma pessoa inadequada e vai ser muito mais caro do que pagar um empréstimo você recomprar essas ações. Então, é uma equação diferente, você precisa de ajuda especializada para fazer isso. Foi propaganda da Pipeline, isso? Depois você paga aí um vinhozinho, né, cara? Mas acho que é isso, é importante ratificar isso que o Fábio falou, assim. Não é que a gente não vai olhar o Brasil, tem um movimento de consolidação acontecendo no Brasil e a gente não pode ignorar isso e ficar para trás aqui também, que é a terra onde a gente nasceu, da terra de onde a gente vem. Então a gente está olhando com bastante atenção esse movimento de consolidação Brasil, foco Brasil hoje, que vai ser oportunístico, foco Brasil são essas empresas de nicho que ajudam a gente a ganhar autoridade e penetração em portfólio de cliente. E a gente hoje investe um percentual alto do tempo olhando empresas fora do Brasil e as estruturas de funding adequadas para isso também. E o que o Fábio falou é verdade. O Brasil tem um nível de complexidade ainda, e não por demérito dos fundos em si, pelo contrário, acho que a gente avançou muito nos últimos anos,
com fundo de capital solutions, fundo flexível, que pode fazer dívida estruturada, dívida conversível. Mas o mercado lá fora do Brasil é 1000 vezes mais flexível, 1000 vezes mais criativo para fazer esse tipo de deal. E não estou nem falando só US, estou falando México, estou falando... Então tem muito dinheiro bom fora do Brasil buscando bons projetos. Então acho que o grande ponto é... Eu vou sem querer fazer propaganda aqui, mas... O desafio é fazer a ponte, o bridge entre o bom projeto e o bom dinheiro. E o que o Fábio falou, o sócio certo para estar com você no longo prazo. Estamos chegando no final. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui presencialmente, depois online, vão se inspirar em vocês, se inspirar na coragem do Fábio, na técnica do Arthur. E eu queria que, além do PCC que você deu como dica, que outros conselhos você dá para quem quer fazer um crescimento através de M&A inorgânico? O primeiro, que é uma característica não só do Brasil, mas uma característica, pelo menos ocidental. Size matters. Tamanho importa. É mais fácil você se estruturar para pegar 100 milhões de reais do que para você pegar 10 milhões de reais. É impressionantemente mais fácil você encontrar pessoas afim de te emprestar 100 milhões do que te emprestar 10. Então, junte-se com estruturas, junte-se com companhias que vão te acelerar, te preparar para alcançar esses cheques. Segundo, tudo, no final, são pessoas. E por mais que pareça clichê, por mais que pareça um papo que todo mundo diz em qualquer livro, na prática, o que os livros falam para você lidar com alguém que você não consegue suportar mais e todo dia está lá na sua empresa e te chama de sócio? Então, sem brincadeira, tá? Nós temos um terapeuta na companhia. Todos os nossos sócios passam por um psicólogo. E a gente faz com que eles ajudem a nossa relação. A gente contrata qualquer maluco esotérico que diga que faz alguma coisa para facilitar a relação entre as pessoas da empresa. Tem uns que fazem disque, tem outros que fazem não sei o quê. A gente contrata todos. Porque a coisa mais difícil é fazer as pessoas estarem a fim de trabalhar juntas. E é esse que vai ser o desafio real no final do dia. Acho que é isso. O meu complementando, acho que primeiro, faça algo único, assim. Se você quer chegar num lugar onde que ninguém chegou, faça algo único. Então, coloca o teu DNA dentro do negócio, não dá copy-paste e espera encontrar um resultado muito diferente lá na ponta. Disciplina, responsabilidade, autoestima, autoconfiança. Então, tudo nasce dentro da gente para depois ir para fora. Então, se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não vai criar um projeto global, não vai criar um projeto único. A gente vai ficar tentando buscar um modelo para imitar, um modelo para criar, e a gente vai bater com a cara na parede. Então, se a gente quer fazer algo único, a gente tem que estar muito bem com a gente mesmo. Então, cara, autoestima, autoconfiança e escolher as pessoas certas para estar com você do lado, assim. Então, acho que no fim a gente tem bastante gente aqui, mas sócios nossos, cara, tem sócios que a gente conhece de vidas passadas há 7 anos, 8 anos, 5 anos, 4 anos. O deal de Europa a gente acompanhou 3 anos antes de fechar. Tem outro deal que a gente acompanhou 2 anos e meio antes de fechar. Então, não coloca alguém que toma decisão sobre fazer ou não o M&A incentivado por meta de fechar deal no ano. Tem que ter visão de longo prazo, tem que estar olhando. A pessoa que fecha tem que ser a pessoa que vai... A pessoa que casa ali, entre aspas, tem que ser a pessoa que vai dormir e acordar no dia seguinte com aquele sócio para fazer funcionar. Então, não é fácil, mas transparência, maturidade e conseguir ter os papos difíceis para chegar nas decisões difíceis, acho que é o que faz funcionar no longo prazo e, no fim, faz a gente atingir aqueles 3 principais indicadores. Então, escolher bem quem vai estar do teu lado no dia a dia e fazer algo único e tentar, de fato, ter tua identidade, ter o teu DNA ali dentro. O que a gente está fazendo aqui de modelo, nenhum concorrente nosso fez e em nenhum outro mercado
que eu conheço, obviamente, foi feito igual. A gente não copiou de alguém o modelo. A gente pensou das premissas do que a gente quer e depois a gente construiu o modelo financeiro. E foi inspirado, cara, numa combinação de pelo menos 4 teses que a gente estudou muito a fundo de 4 mercados completamente diferentes. E a gente pegou o que a gente julgava, por nosso caso, melhor de cada tese, construiu um formato que não está no ChatGPT, se você colocar, não está em nenhum livro texto, e está colocando a prova para fazer funcionar. Fábio, Arthur, muito obrigado. Acho que foi um papo muito rico. Vai ter bastante like depois lá no YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã a gente tem mais conteúdo. Esse foi o último do dia. Temos mais 6 palestras amanhã. E o lançamento do Escape Report, que já está ali no painel, para download online. Muito obrigado.